Ok, pessoal. Então, bem-vindos. Obrigado pela audiência, né? Essa é a última edição do semestre da Terceira Margem. O nosso palestrante de hoje é o Marlon Tenório, e eu vou deixar a apresentação por conta dele mesmo, ele vai se apresentar. Um avisinho rápido, então, vai passar uma lista de presença, como é usual, e no final da apresentação a gente vai fazer um sorteio. Então, por favor, nem que seja só por causa do sorteio, preencham a lista de presença e talvez vocês ganhem um brinde. Não vou dizer, vou deixar para o Marlon, depois ele vai revelar. De preferência, porque o brinde hoje é especial. Então, eu vou deixar para o Marlon, o próprio Marlon vai no final dizer. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Gente, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu já queimei talvez as primeiras falas que eu tinha programado, falando de forma offline aqui, sem gravar, mas assim, mais é para quebrar o gelo, né? Para mim chegou um grande dia, né? Eu acho que eu vou começar, pelo menos vou respeitar um roteiro que eu estabeleci assim, é claro que a gente vai ficar um pouquinho mais livre daqui a pouco, mas para mim chegou um grande dia que ele começou no dia 4 de fevereiro desse ano, né? Eu estava em casa, era um domingo, e eu recebi na minha caixa de e-mails um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia. E ela se identificava como uma professora do IMEC, vinda aqui de Campinas. E no corpo do e-mail era um convite para falar sobre o meu trabalho. A pessoa não se encontra hoje aqui, né? Fiquei sabendo agora, breaking news, que ela está na França, né? Por isso que isso era direto para ela, mas assim, eu quis começar dessa forma porque foi desde lá, ou seja, desde esse convite, que eu venho tentando me preparar para falar em público. Embora seja uma coisa que eu acho muito bonita e até goste de fazer, mas, é claro, sempre dá um frio na barriga, sempre a gente sabe, fica ali tenso, não sabe se vai dar certo, se vai falar, se todo mundo vai compreender o que a gente vai falar. Meu nome, Marlon Tenório, ali tem design e ilustração. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Vou pegar esse recurso tecnológico aqui, né? E aí, a palestra de hoje eu vou falar sobre exercícios criativos, né? Como ali eu coloquei a matemática como a musa inspiradora de boa parte desses exercícios. Não só apenas eles, né? Não só apenas elas eu uso como inspiração para esses exercícios, que eu vou explicar depois do que se trata, mas nesse pacote aqui, todo o material que a gente vai ver tem a matemática como eixo principal. É ela quem starta todo o trabalho visual que eu acabo concebendo desde então. Um pouquinho de onde eu vim, eu não sei. O sotaque não vai entregar, talvez. Bom, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas não sou carioca. Eu já morei 1 ano e meio em São Paulo, não sou paulista. Eu cresci em Salvador, mas eu não sou baiano. Eu nasci em Maceió, né? Não sei se alguém conhece aqui, já esteve lá, tal. Todo mundo que a gente fala assim sempre tem um sorriso bom, porque pelo menos as praias de Maceió são belíssimas, assim. Então é uma referência boa de praia. Mas eu nasci em Maceió, fui para Salvador, fiquei um bom tempo lá, e lá eu me formei em desenho industrial, né? Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui, porque certamente a plateia sabe mais matemática do que eu. Pelo menos eu acho. O que eu tenho aqui de matemática, pelo menos de currículo matemático, ele acabou quando eu fiz o meu 3º ano. No caso, eu fiz 4 anos, eu fiz escola técnica. Então ainda tem um pouquinho mais de matemática no meu currículo. Mas depois disso, acabou. Eu tive alguns semestres, acho que para constar, dentro da minha graduação, mas assim, depois disso, a matemática ela ficou num terreno bastante distante assim, da minha vida. Desenho industrial, hoje, esse nome já não existe mais, eu estou falando de uma formação em 2004, hoje é simplesmente design, né? Então, eu trabalho com design gráfico. E aí eu puxo esse primeiro slide aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho de um designer, não como um todo, mas pelo menos a parte que me toca, né? E estabelecer um paralelo com o próximo slide que virá a seguir. Dentro da minha atividade, eu sempre sou startado de fora.
Sempre há uma necessidade externa que chega até mim e impulsiona o meu trabalho. Quer seja um cliente, quer seja alguém que está interessado em fazer alguma coisa. É claro que existem motivações. Eu posso, por exemplo, transitar por um ambiente e perceber que a sinalização daquele lugar é deficiente. Ou eu observo um cartaz e percebo que as informações ali estão dispostas de forma que não comunica bem. Mas, se ninguém me contratar, eu não faço nada. Certo? Eu preciso ter essa ligação, alguma coisa que impulsione o meu trabalho, que é diferente desse trabalho. Né? Então, se numa ponta eu tenho alguém que trabalha sempre com alguém puxando por ele, eu não posso dizer a mesma coisa de um artista. Né? Claro que as visões, as definições sobre o que vem a ser arte, vem a ser artista, elas vão ser bem diferentes, algumas complementares, outras disjuntas, sem interseção, mas o que eu vou trazer aqui, o que eu trago aqui do artista, é que a motivação dele não necessariamente vem de fora. Tem artista que é contratado? Tem. Se vocês observarem, não sei, a vivência de vocês com trabalhos artísticos, né, com a arte em si, mas você tem artistas que são contratados para pintar retrato, para pintar uma paisagem que vai decorar algum lugar. Então há essa comunicação de comissão, né, um artista comissionado. Mas eu até arrisco a dizer que as melhores obras, ou aquelas que realmente impactaram a vida tanto dos artistas como do público, foram inspiradas em si próprios. Ou pelo menos que não houve a inspiração vinda de alguém que está pedindo aquilo. O Leonardo, com certeza, não teve ninguém pedindo a ele para pintar a Mona Lisa. Muito embora um outro quadro dele, que é muito conhecido, foi comissionado, que é a Última Ceia. Então eu destaco o Leonardo como sendo assim, o repertório de pinturas dele é limitado em quantidade. Mas um cara que, dentro de um repertório limitado, consegue ter duas obras que são conhecidas mundialmente, eu acho que isso já torna ele especial. Eu separei, pelo menos esse pacote aqui em forma de materiais que a gente vai ver, eu vou explicar um pouquinho sobre eles, mas o primeiro é o que vai chamar mais a atenção da gente. Eu espero que sobre tempo para a gente falar sobre os demais, porque foi o primeiro que estava lá no convite vindo da Laura. Né? MMC, que para vocês, todo mundo deve conhecer, que é o mínimo múltiplo comum, mas aqui é outra coisa totalmente diferente. Eu vou dar um tempinho, eu estou falando muito, a gente vai assistir uma animação. Tá? Porque no meu trabalho, pelo menos o que eu acumulei até hoje, né, muita coisa que eu vi antes, eu acumulei e usei depois. Né? Eu já trabalhei com desenho animado, né, antes de trabalhar hoje, eu sou designer gráfico, eu trabalho num colégio lá do Rio de Janeiro, no Pedro II, mas antes disso, eu já trabalhei com ilustração, com cartoon, com animação, e ainda trabalho com essas coisas. Eu não abandono as atividades, eu apenas faço ali um caldeirão e vou misturando aquilo que realmente eu estou interessado em trabalhar naquela hora. A gente vai assistir a uma animaçãozinha bem rapidinho. Sobre ele, MMC, que agora ganhou aquele maisinho ali, eu vou explicar também. Se trata de quê? O ano aqui a gente vai voltar no tempo, eu vou levar vocês para 2013. Tá?
Aquele ano eu trabalhava com desenho animado, trabalhei num estúdio de animação no Rio de Janeiro chamado 2D Lab, e a gente fazia material para séries preschool. Né? Quem tem sobrinho, filho aqui, pode ter visto o meu Amigãozão. Então, foi um dos trabalhos que eu participei. E aí a gente começa a conhecer um novo universo. Eu vinha, antes de 2013, trabalhando com ilustração e com desenho em quadrinhos. Quando eu comecei a trabalhar nesse estúdio, aí veio essa coisa da animação, embora eu já também fosse um simpatizante do desenho animado. O que a gente viu não é necessariamente um desenho animado, a gente chama de motion, né? Motion design. Aquele material foi todo montado num programa chamado After Effects, e ele veio como um subproduto, eu vou falar disso mais à frente, desse material aqui, que nasceu como um Tumblr, né? Um blog. E a inspiração para fazer esse material veio de um outro cara, um designer gráfico, agora o nome me falha, mas ele tinha uma proposta ousada para mim, que era, ao longo de um ano, todo dia, ele publicava uma composição geométrica. Tanto é que o nome do Tumblr dele ficou Geometric Daily. Eu não sei vocês, mas tirando as atividades fisiológicas, comer, dormir, beber, eu não consigo manter por um ano uma atividade religiosamente. Então, eu acho um desafio, tem muita gente que faz isso. A gente, quando trabalha com ilustração, existe no mês de outubro, né, uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Pelo menos é um mês bacana, que é o mês do meu aniversário, eu já começo a me sentir bem por causa disso, que em inglês é October, né? E que eles criaram o Inktober, né? Ink, aí de tinta, que na verdade é o que é o desafio de os desenhistas vão fazendo um desenho por dia. Então, eles têm que publicar de alguma forma, dizer que estão fazendo ali um desenho desde o dia 1º até o dia 31. Só são 31 dias, né? E mesmo assim a gente já sente a dificuldade. As pessoas começam empolgadas na primeira semana, e aí o ritmo vai diminuindo, até que chega no final realmente só alguns bravos guerreiros e guerreiras conseguem religiosamente terminar o mês com, nesse caso, 31 desenhos, né? Então imaginem vocês fazerem uma composição geométrica por dia durante 365 dias. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem jogo do Brasil, não tem nada disso. Você tem que apresentar um desenho por dia. Então eu falei, cara, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar, porque eu não vou conseguir apresentar o mesmo, eu não vou conseguir respeitar esse desafio interno. Então o que foi que eu fiz? Eu vou fazer algo um pouquinho mais solto, assim, mais livre. Eu comecei a montar um Tumblr em que eu explorava alguns conceitos de matemática de forma minimalista, né? Por isso esse nome, né? Minimal Math Concepts, que são conceitos matemáticos apresentados de forma simples. Como assim apresentar de forma simples, mano? Eu vou apresentar aqui a anatomia, né? Então toda a composição ela tinha que seguir pelo menos essas regrinhas. Foram os meus postulados, vamos dizer assim. Eu tinha que ter isso aqui presente em todo o trabalho. Era o que permeava, é o que criava a unidade dentro da diversidade. Então, eu trabalhei com cores sólidas, nenhum critério, porque você usou azul, porque você usou rosa, porque usou verde, não. Isso aí, pelo menos, eu tinha que ser uma cor sólida, né? Foi uma coisa que eu estabeleci. A outra é uma fonte, que a gente chama também de tipografia, cujo nome é Futura. Não sei se esse nome é familiar ou estranho a vocês. Eu até coloquei uma colinha ali. Que por que eu escolhi a Futura? Porque ela foi criada, né, ali no século XX. A forma das letras segue, né, padrões rigidamente geométricos. Ela foi inspirada numa escola que também ela é referência dentro do design gráfico, que é a Bauhaus. Tá? Pronto. E, é claro, elegia um símbolo. No caso, esse símbolo era o conceito, e eu tinha que arranjar o nome do conceito e o símbolo de alguma forma que houvesse essa integração. Então, daí veio o desafio de pegar, realmente, dentro da minha matemática de 2º grau, né, minha 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, até aí beleza, né? Eu
sentei e comecei a fazer. Era rico, assim, eu tinha coisas na memória. E, é claro, facilmente eu ia para a internet, investigava ali alguma coisinha. Por que inglês? Eu acho que essa foi a única pretensão da minha parte, né? Porque eu queria que isso, de alguma forma, fosse universal. Muito embora algumas palavras, ou boa parte do vocabulário utilizado, não é um inglês tão difícil assim, né? A gente não precisa ter muito vocabulário da língua para entender as palavrinhas. Depois eu fiz uma versão brasileira, né? Então, tem lá a versão em português, eu vou apresentar para vocês, mas essa foi a única pretensão da minha parte de colocar a língua inglesa como sendo utilizada. E aí comecei a criar alguns desafios internos. Aqui usei uma brincadeira, né? Se x for maior que 20. Quem é x aqui? É a quantidade de imagens que eu consegui produzir, né? Quando eu cheguei a 20, um pouquinho mais que isso, veio aquela animação que vocês viram. Eram as formas que eu tinha de começar a divulgar o material. Eu não paguei, nem publicidade, eu não tinha essa coisa de engagement, de pagar, né? Nessa época, eu acho que nem essas modalidades de advertisement, né? de propaganda, elas eram muito conhecidas. Só tinha realmente ali, cara, é blog, acabou, né? Vamos ver o que é que isso vai dar, o que é que isso vai acontecer. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, claro, a gente quer ver isso acontecer de alguma forma, que as pessoas vejam, que as pessoas conheçam. E não aconteceu. Isso não aconteceu. Fui fazendo e não tinha ali um retorno. E aí até que chegou um dia, não me perguntem por quê ou como, a coisa começou a viralizar. Então, esse material, hoje eu tenho bastante coisa. Depois eu vou passar os links para vocês. E foi o trabalho que me levou mais longe, né? Não tem gente de fora do Brasil que já conhece. Então, isso me deu um novo estímulo, um novo gás. E aí veio o novo desafio, né? Se x ficar entre 21 e 50, o que é que eu faço com isso? Então, quando eu cheguei a mais ou menos umas 50 imagens, aí eu montei um pôster que ele dialoga, né? Aí eu fui atrás de uma outra referência de design, que é um trabalho de um pintor também, do século XX, que tem aí uma influência muito grande dentro do design gráfico, que é o Mondrian. Já ouviram falar? Conhecem, pelo menos, né? Ele é figurinha fácil assim dentro do universo do design, então ele foi a referência para montar esse material aqui. E aí eu comecei a surtar, né? Aí eu falei, agora eu vou começar a chutar o pau da barraca, né? Eu não quero mais saber, porque começou a ficar difícil montar aqueles joguinhos de palavra, né? E aí veio a ideia do plus, né? Daqui a pouco eu mostro. Então eu falei, cara, agora eu vou brincar, eu já tenho gente que me segue, então eu vou experimentar. Eu gosto de relógio, embora eu não tenha, embora tenha ali atrás um que vai me dar uma referência, eu gosto de relógio, principalmente o relógio analógico. E aí a brincadeira que eu fiz aqui, esse primeiro, foi trabalhar com as horas, né? Eu fatorei as horas em elementos, né? Fatoração. E aí eu fui colocando alguns outros elementos. Os primeiros números primos, o 2, o 3 e o 5, também aí vou perguntar para vocês se vocês conhecem as cores básicas, né? Seriam o azul, o vermelho e o amarelo. No mundo da impressão, não é azul, vermelho e amarelo, né? O ciano, que é um tom de azul, você tem o magenta, que é aquele rosa ali, e o amarelo, sim, e tem o preto, que é o black. Você tem um sistema CMYK, né? A gente usa essa terminologia no mundo impresso. Ela tem um correspondente no mundo da luz, que é o RGB. Inclusive, tem até uma propaganda agora aí do Tite falando sobre Samsung. Escalei o pixel vermelho, o pixel azul, o pixel verde. R, vermelho, red, green, verde. O B, blue, é o azul, né? Isso no mundo da luz. No mundo impresso, você tem esse padrão cromático inicial. E aí algumas cores são montadas misturando, né? Por exemplo, o 6 ali ele é uma mistura do 2 com o 3, do azul com o rosa, faz esse roxo, enfim. Ele fica esse relógio é um pouco confuso a leitura, mas ele vira um objeto pelo menos decorativo. E para mim, grande felicidade, né? Eu comecei a comercializar esse relógio.
e foi um produto que mais vendeu. Assim. Claro que eu fiz o pôster, ele foi comercializado, eu fiz caneca, fiz um monte de coisa. Mas o reloginho, por incrível que pareça, foi no meu empreendedorismo nanico, né, que eu fico brincando assim, que eu não tenho quase nada de empreendedor, mas brincando com essas lojinhas virtuais. Eu não sei se vocês têm alguma intimidade com isso, mas hoje você pode fazer o que você quiser e põe para vender. Né? Não tem, o céu é o limite. O problema é você encontrar pessoas que queiram aquilo que você está vendendo. Né? Mas experimentar, você pode experimentar à vontade. O outro relógio é uma brincadeira que eu já tinha feito há algum tempo, só que ali eu misturo, são as figuras geométricas. Né? Isso aqui vocês encontram no Society6. Eu só não coloquei aqui a referência. É a única loja virtual que eu encontrei que faz relógio. Né? Tem outras lojas que fazem de tudo. Você encontra hoje tapete, cortina, toalha, azulejo. O que vocês quiserem hoje ter alguma peça de arte, alguém está imprimindo, né, sobre esse suporte. Relógio eu só encontrei aí. Né? Então, como eu falei, é o Plus. Esse projeto ele se encerra com a compra de um domínio. Né? Então eu falei, cara, isso cresceu de um jeito para mim, tão grande, que eu me permiti criar, né, um domínio para ele. Ele tem, que é aqui no minimalmathconcepts.com, onde vocês vão ter esses materiais organizados, né? Parece empresa. Né? Quem olha assim, nossa, tem uma estrutura ali, cara tem pessoal de marketing trabalhando. Não, é um cara só que mete as caras e vai fazer e põe ali para pôr o bloco na rua. Né? Aqui tem algumas, um recorte, né, do Tumblr. Aqui eu só fiquei no Tumblr mesmo, que é a versão brasileira, que é o mais com menos. Eu tentei colocar mais com menos com duplo M, mas já tinham comprado o nome. Mas a essência é a mesma, é fazer mais com menos. Esse é um dos princípios que a gente usa muito em design gráfico. Né? É um dos, também, se brincar de, é quase um postulado também, assim, olha, fazer mais com menos. A comunicação mais, você comunica mais usando menos elementos. Então, o princípio é o mesmo. A única coisa que difere aqui é que eu usei a língua portuguesa para montar as imagens. Deixa eu passar o site aqui. Ouvindo? Tá, agora. Esse é o tipo de trabalho, gente, é que eu pego, assim, tem uma comunicação, pelo menos uma tentativa de conectar uma experiência de design que eu trago, né, que eu faço isso em com outros trabalhos, e aqui eu uso o cara, não, eu quero que a matemática fique charmosa, ela fique elegante, né, que ela não fique só presa ali a cálculos ou outras coisas, dá um aspecto estético a ela. Assim. Então, ela acaba sendo, como eu falei, essa musa inspiradora para elencar todo esse trabalho aqui. Né? Isso aqui é um material interessante que eu descobri também na internet, que é um cara que faz... Se você não consegue ter o relógio impresso para colocar na parede, pode ter um descanso de tela. Então, você baixa, né? Eu coloquei aqui algumas versões, de acordo com o tamanho do computador, você consegue ter, e ele funciona certinho. Então, tá lá, vai dar 1:15, ele vai marcar, os ponteiros marcam 1:15 numa boa. Esse segundo aqui é uma brincadeira que eu faço com números primos. Né? Os polígonos eles vão crescendo na proporção, né, ali 3, 5, 7, eles vão aumentando, e esse gradiente aqui como se fosse explodindo. E aqui a brincadeirinha lá dos polígonos, né, das formas geométricas. Aqui a gente tem, como eu falei, empreendedorismo nanico. Eu vou colocar para vender, dá para fazer isso, ninguém está me proibindo, vamos colocar o bloco na rua, mas aqui tem a coleção completa. Né? Todo o material que eu fiz aqui, eu somei, devem dar mais de 80, quase 90 imagens. O meu último
E vocês viram, né? Se x for maior que 20, se x estiver entre... Se x fosse maior, se x fosse igual a 100, se eu conseguisse chegar a 100, eu acho que eu encerraria esse trabalho com um livro. Eu tinha muita vontade de ter isso impresso, né? Mas o mercado editorial não é fácil, não é um produto assim que tenha... Mas, enfim, ficou à vontade, eu fiz o que eu pude. Eu acho que eu encerro esse trabalho, né? Eu não voltei mais a fazer coisa com o MMC, mas ele me deu muita satisfação, me deu muita alegria, algum dinheiro no bolso, e também a vontade de fazer outras coisas, que é o que a gente vai ver agora, né? Alguns materiais que vieram depois, né? A partir daqui, eu vou começar com outros elementos. Parábola, vocês conhecem, né? Uma parábola. A gente tem na língua portuguesa uma felicidade que às vezes dá trabalho. Para mim, ela foi feliz, né? Algumas palavras que elas têm mais de um sentido, né? E parábola é uma delas, né? Parábola ela é uma história, né? Geralmente com... Tem assim na definição, viu? Uma história geralmente com um fundo moral, tem alguma coisa assim. Acho que a gente conhece mais a palavra parábola associada a Jesus, né? Então, Jesus aí tem um pacote de parábolas, os ensinamentos dele vinham a partir de parábolas. E a parábola é a curva determinada, né, por uma função quadrática, né? Ou então é a seção de um cone, né? Então eu brinquei com isso. E aí veio o meu livro de parábolas, né? Nossa, virei escritor, né? Agora eu vou começar a escrever. Nada disso. Aqui está meu nome, eu vou apresentar para vocês. Isso nasceu como uma coleção de cartazes, né? Eles nasceram com essa forma retangular que vocês estão vendo. Eu ainda não tinha muito conhecimento de programação, então fazia era JPEG. Vou fazer isso aqui, e aí toma de Tumblr. Aí vai assinando, vai fazendo, vai montando um monte de coisa com a ferramenta dos outros. O importante é que o conteúdo ele apareça. A ferramenta, depois eu dou um jeito, né? A gente se vira. E aí veio, né? Eu fiz, acho que são umas 12 brincadeiras dessas em que eu trabalho a palavra com um desenho feito a partir de parábolas, né? Eu vou apresentar aqui. Quando eu comecei a programar, não, agora dá para brincar um pouquinho, deixa eu fazer com web, né? Dá para... Eu começo aqui. Acho que essa piada vocês já viram em algum lugar, né? Essa coisa aí a parábola associada, né, à construção da equação. E vamos embora, né? E aí eu faço, né, algumas brincadeiras com os desenhos de parábolas, tentando criar algum sentido. Aí eu começo a brincar com o humor, né? O outro trabalho ele é mais sisudo, mais austero, muito sério ali. A partir daqui vai ligar, agora eu vou brincar, cara, né? Vamos ver no que é que isso vai dar. E aí começo, né? Sempre com essa coisa, o que guarda com o MMC é o minimalismo. Eu separei algumas coisas, não, vou trabalhar com só algumas cores, né? Tem uma famíliazinha tipográfica ali para assinar, ou seja, é o chato do designer trabalhando aqui também em cima da criatividade, né? E aí vai embora, né? A gente vai brincando até onde... Espero que vocês consigam ver daí, né? Não sei se tem essa... Engraçado que algumas eu mudei, viu? Essa daqui, esse tridente, eu tinha associado com Poseidon, negócio do mar. Não, cara, eu vou botar do capiroto mesmo, vai ficar mais popular e vamos embora. Não vou ficar... Então tem algumas mais líricas, assim, o índio, da chuva. Aí tem algumas que precisa de, né, alguma referência aí. E, claro, eu estou morando no Rio, né? Eu vejo aquele negócio do tempo todo. Eu falei, cara, eu vou fazer também uma carioca aqui, aqueles 2 montinhos ali. Tem aqui também uma que o pessoal gosta muito dessa aqui, né? Que são as... Né, o pessoal adora essa daí. Então ficou essa coisinha aí. Claro, tem uma referência aí ao nosso amigo. Me pediram para mudar o nome.
Eu acabei mudando, eu tinha colocado um outro nome aí, a sugestão do público. Eu acabei mudando, né? E aí tem uma brincadeirinha aí com uma, né, uma revolução, sair do 2D, né? Botar um 3Dzinho no negócio, dar uma extrusãozinha. Tá? Bom, e esse é um trabalho em que eu misturo, continuo ainda com o design, agora eu estou usando outros elementos. Já entra humor aqui na parada, né? Já começa a brincar um pouquinho. Mas vamos em frente. Meu livro de parábolas não está à venda, né? Ele para aí mesmo. Né? Então é isso aí que eu tenho, não fui mais à frente, não abri lojinha, não fiz camisa, não fiz travesseiro, nada. É isso aí, acabou. Chega. Cônicas matemáticas. Isso aqui é uma coisa que o Lúcio também, a gente já estava conversando um pouquinho, né? Também é outro material que eu brinquei com outra felicidade ou infelicidade da língua portuguesa sobre algumas cônicas. Né? Então, ela nasce com essa proposta mais carnavalesca, assim, de botar, tipo, é bem colorida, mas como se fossem uns confetes, uma coisa assim. Então, eu coloquei aqui como dialogando com outras disciplinas, por quê? Né? Separei ali as principais, né? Acho que são essas apenas. Né? Hipérboles, a parábola a gente já conhece, então eu só coloquei de novo ela aqui. Tem um subtexto ali, acho que daqui não vai conseguir ler, mas depois leio para vocês. Né? Parábola eu já tinha me aproximado, só me apropriei um pouquinho do outro trabalho, mas como ela também é uma cônica, né? Entra no jogo. Mas hipérbole também é uma palavra utilizada, o quê? É uma figura de linguagem. E acho que também esse trabalho chamou a atenção do Lúcio, porque eu fiz um outro trabalho só com figuras de linguagem. Para mim, as figuras de linguagem são um dos recursos mais ricos da comunicação. A gente aprende as letras, as palavras, a construção de frases, mas, cara, quando você domina figuras de linguagem, você tem uma ferramenta poderosa para escrever melhor. E algumas dessas figuras de linguagem elas estão presentes. Assim, a gente usa a figura de linguagem o tempo todo. Né? A gente só não dá conta disso, ou já esqueceu, porque ficou lá na língua portuguesa da 7ª série, 8ª série, a gente esquece. Mas elas estão presentes o tempo todo, estão ali na comunicação. Então a hipérbole é uma figura de exagero. Né? Ela expressa uma ideia de exagero, também é uma cônica. E a elipse é a supressão de um termo numa frase. Então, eu falei, cara, vou brincar com isso. Então, as palavrinhas, os subtextos, né, dizem exatamente, eu brinco um pouquinho com isso. No caso da elipse ali, eu brinquei com outro elemento que é presente na elipse, que é a excentricidade. Né, essa característica dela, né, ser mais alongada, né, ou mais fechadinha. Então, virou também um trabalho rápido. Isso aqui eu chamo de exercício criativo. É apenas uma ideia que eu tenho, coloco no papel, reúno ali alguns elementos gráficos para plasmar aquela ideia e pronto, parte para a próxima. Ela tem a função de trabalhar apenas com a criatividade. É uma aeróbica, praticamente. É claro que eu tenho o meu trabalho, né? Assim, porra, o cara trabalha 8 horas por dia, chega em casa e ainda fica fazendo isso. Porra, vai ver série de TV, cara. Não, comigo não funciona. A cabeça, ela está o tempo todo, até porque no meu trabalho eu não consigo ser eu 100%. É aquilo que eu falei para vocês sobre designer e artista. Quando eu estou no Pedro II, eu estou sendo designer. É claro, o artista está ali o tempo todo, olha, me deixa sair, me deixa sair. E eu abro a porta, ele aparece, porque o trabalho do design se utiliza da bagagem artística para a expressão, embora não seja uma forma de arte, não nasce com esse objetivo, mas o design bebe o tempo todo, né, da arte, mas tem um lado artístico, expressivo, nesse caso, né, de comunicar uma ideia, de colocar alguma coisa para fora, que eu tenho que dar vazão, senão eu fico doido. Senão é a forma que eu faço é a minha catarse. Assim, né? Tem gente que faz filme, tem gente que escreve poema, tem gente que sai dando tiro. Né? Eu faço isso aqui. Eu ainda acho que é uma forma mais saudável, né, de colocar para fora alguma coisa que você está pensando, sentindo.
60 redondezas. Né? Isso daqui, né, também foi um outro trabalho que eu fiz. Aqui eu já misturo um pouquinho, eu já tento colocar mais desenho no meio, né, um pouco mais de ilustração. Né? 60 que nasceram como 50. Né? Por que nasceram como 50? Vocês são da época do famoso sucesso literário 50 Tons de Cinza. Né? Então, que isso aí ganhou, né, de projeção mundial. Aí eu, tá bom, também vou entrar no jogo. Só que eu vou brincar agora do meu jeito. Eu pego 50 e aí eu montei essa sequência, é uma série de imagens onde eu falo 50 coisas redondas. Ponto. Então o meu trabalho era de investigar o quê? No universo que nos cerca, né, 50 elementos que guardem uma relação com a forma arredondada. Mais uma vez, você começa, pô, já tem um relógio ali, tem a moeda, né? Sei lá, tem um disco, você começa, 50 é fácil, mole, eu sento aqui, rabisco 100. Cara, chega uma hora que você vai percebendo que, porra, cadê? Onde é que tem aí mais? Onde é que tem? E esse é eu acho que seria como se fosse uma curva, né? Isso acontece com muita gente que trabalha com criação. Você começa bem empolgado, mas chega uma hora, cara, que ou você estagna, ou desiste, ou força a barra. E aí é forçar mesmo, cara. Senão, porque é muito comum desistir. Né? Começar empolgado, numa boa, vai lá, chega uma hora, não vou mais não dá mais não, aqui eu não consigo mais. Muita gente para aí. Eu acho que o desafio é quebrar esse momento, né? Fazer com que essa curva ela tome uma nova direção e a gente tenha mais uma sobrevida. Nem que lá na frente você passe pelo mesmo drama. Poxa, cheguei aqui. Isso aconteceu muito com o MMC. Né? Houve momentos em que eu conseguia produzir muito. Falei assim, pô, agora tá, cara, vou chegar a 100. Vou chegar a hora. Pô, não, desisti, acabou. Não, aí você vai tomar uma água de coco, vai para a praia, vai correr no parque, e aí vem a ideia. Né? E aí vem alguma coisa. Não pode forçar a barra, mas também não pode desistir. Não tem fórmula, eu não quero que isso aqui se transforme é assim que funciona. Né? Comigo funciona assim. Né? Com outros pode funcionar de uma forma bem diferente. Começa com 50, só que 50 é um número que é esquisito. 50 tem, para mim, divide pouco. 50 só divide por 2, por 5, por 10, aí já vem o quê? Cara, eu estou começando a pensar um pouquinho, né? Aí eu utilizo os divisores, eu quero um número que tenha mais flexibilidade. Até que eu chego no 60. Ou seja, se fazer 50 já estava difícil, eu ainda jogo mais 10 para fazer, cara, já peraí. Né? Mas consegui. Né? Aqui é só uma tela. Né? É só um print do que acontece. E por que o 60? Deixa eu mostrar aqui É minha forma de treinar programação. Né? Eu não tenho cliente de web design, eu tive poucos até hoje. Né? Eu não aprendi programação para fazer site. Não foi com esse o meu objetivo. Para mim, tudo isso que vocês estão vendo, gente, design, ilustração, fotografia, se fosse o caso, eles são ferramentas para comunicar uma ideia. É a ideia que pede a forma ideal ou adequada para se expressar. Tenho que fazer isso aqui para colocar em quadrinho. Não, se for quadrinho, vai ser quadrinho. Mas se for minimalismo, vai sair com minimalismo. Então, meu nome, aí é que eu não travo. Né? Tenho que deixar a coisa fluir. Isso aqui tem uma coisa interessante. Né? Eu escrevo porque você usou 60, tá? Aí eu gosto de fazer essa daqui. Né? Para mim é um número redondo. Né? Eu uso muito essa expressão, né, de números redondos. Se não ficou satisfeito, aí tem uma explicaçãozinha aqui, né, um texto em que eu falo sobre a presença da forma arredondada, o número 60 como sendo uma referência aí, né, do sistema de numeração, se eu não me engano, é sexagesimal, né? Então está aí no ponteiro do relógio, né? A gente tem ainda resquícios desse número dentro do nosso cotidiano.
E o 60 tem essa coisa bem bacana, que é que ele se adapta, né? Aqui a ideia que quando eu vou... E ele divide por muito, né? Ele divide... Eu coloquei aqui... É que eu não, porque como tudo isso está registrado, né, pelo menos está aqui escrito, né? Então ele divide por 1, por 3, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então ele é muito flexível. E dentro da programação para a web, vocês veem, eu fiquei mudando ali o tamanho da tela, e a gente imagina que você tem que fazer um site que funcione num desktop e ele tem que funcionar num aparelho celular. E às vezes a matemática ajuda a gente, escolhendo números que consigam melhor se adaptar a essa realidade que são esses monte de... Eu tive dificuldade no começo com web, porque na minha época tinha eram só 3 resoluções e elas já davam problema. Era 640 por 480, 800 por 600 e 1024 por 768. Esses são os tamanhos dos monitores. Aí você tinha que fazer um site, aí o site ficava bacana num formato, e ficava uma droga no outro. Só que agora isso pirou, né? Você hoje tem celulares com dimensões das mais diversas, é resolução do tipo... Cara, a gente endoida. Quem vive disso aqui mesmo deve sofrer muito, porque tem que funcionar em tudo quanto é aparelho. E é claro, se aparece a problemática, desculpa um termo, aparecem também algumas solucionáticas, né? Então tem gente que desenvolveu, então você tem programação aí que adapta, né? Você tem recursos hoje que conseguem, e o design também ele teve que adotar algumas medidas, ele teve que ser um pouquinho mais comportado no layout para que ele consiga ser flexível, né? Ou responsivo, que é a palavra que a gente usa muito quando vai falar de web. Né? Aqui tem também umas coisas, aí são as entrelinhas, né? Eu também eu limito cor, né? Vou usar qualquer tipo de cor? Não, mas tem uma limitação ali. Você tem que ficar se tolhendo o tempo todo. Não, eu dou algumas regras para que também o carro não saia tão desembestado e a gente perca aí a unidade da composição. Né? E, por fim, esse é um trabalho que também o Lúcio usa bastante. Aqui é que todos eles têm um certo rigor, gente. No Cartoon, não. No Cartoon, aí eu vou esculhambar. Né? Eu vou fazer... Isso aqui é uma página que eu montei, em que vocês vão encontrar ali, né, um menu com todo tipo de cartoon que eu já fiz. Né? Então, tem temas recorrentes. Né? Eu fico brincando muito, não sei se vai dar para ler, com Pinóquio. Eu gosto aí pega alguma coisa do Pinóquio e vou fazer uma piadinha com Pinóquio. Então, tem algumas piadas com Pinóquio. Shakespeare tem ali umas piadinhas com Shakespeare no meio. Se ficarem curiosos, daqui a pouco eu dou o link para vocês acessarem. Mas tem o material ali, ó, matemática. Então, foi a minha maior produção de cartoon envolvendo matemática no meio. Então, não tenho agora aqui a quantidade, mas certamente bate todos eles. Então, assim, é o meu Michael Phelps aqui da parada, né? Realmente é o... Então, matemática, viva a matemática. Está ganhando de todo mundo ali. Quem acessar o site vai perceber que algumas têm uns 3, 4 cartões, mas a matemática é uma enxurrada. Eu fico me perguntando, isso eu acho interessante, né? Eu uso essa frase aqui do Alto da Compadecida, que vocês devem conhecer, né? Não sei, só sei que foi assim, e aí eu destaco aquele cartão ali. Agora, por que aquele cartão ali, mano? Por que esse cartão? Eu não sei mais ou menos quando, né? Mais uma vez, só sei que foi assim. Eu gosto de escrever também. Então eu tenho um blog. Tenho um blog desde que o blog pertencia à Globo. Né? Não sei, né? Talvez seja jurássico aqui já para alguém da plateia, mas eu tenho um blog. Né? Ainda é uma ferramenta para mim que eu gosto muito, porque é onde você extravasa, você escreve, você põe suas ideias. Eu gosto de escrever. Né? Às vezes as pessoas não gostam de ler, mas aí é um problema delas. Né? Eu gosto de fazer, eu faço a minha parte. Então, porque hoje é tudo tão visual, né? A gente perdeu um pouco esse contato com a palavra escrita,
tamanho é a profusão da imagem. A imagem está sempre ali comunicando muito mais rapidamente. Mas eu gosto de escrever. E aí eu percebi, cara, mas você desenha, bicho. Põe um desenho ali no meio do texto, né? Dá uma gracinha, põe um molhinho ali, aquele monte de letrinha, aí põe um desenho ali. E aí eu fui escrever um post no meu blog sobre matemática e coloquei essa brincadeirinha. Hoje eu uso em casa um aparelho em que eu consigo desenhar olhando para a tela. Né? Mas muita gente usa, né? É aquela canetinha, né? Que no meu tempo, quando aquilo surgiu, chamava-se tablet. Depois o tablet roubou o nome. Aí hoje você vai numa loja de eletrônica, eu quero um tablet. Aí o cara te dá um iPad, né? Vai te dar um Samsung. Para você pedir aquilo é uma mesa digitalizadora. E aquilo, o meu cérebro ele não desenvolveu essa capacidade. Né? Então ele é meio atrofiado. Então, quando eu vou desenhar, se eu desenhar, porque você tem que olhar para a tela e riscar aqui. Cara, eu pareço aqueles, sabe, quem não consegue dar uma retrocedida, que o traço fica muito duro. Cara, você faz melhor que isso, mas não dá. Quando eu faço isso, parece que eu estou com um problema ali. E esse desenho é isso. Esse desenho foi feito com... Eu não tinha ainda, a gente chama de Cintiq. Né? Que hoje tem outras, Surface, tem outras... Quem trabalha com desenho conhece mais esse universo. Mas naquela época eu não tinha dinheiro, é muito caro um aparelho como esse, mas, cara, não vou me impedir de fazer porque eu não tenho. Vou fazer do jeito que dá. E aí fiz. Então saiu isso aí. Né? Só que isso aí chamou a atenção de uma editora. Né? E aí, mais uma vez, vem aqui o empreendedor, né? Nanico ali, tentando, olha, agora você tem vez, agora você tem chance. E aí a editora chamou para publicar esse cartoon num livro didático. Eu costumo dizer que, e depois desse cartoon, outros cartoons meus acabaram também sendo comercializados. A gente usa um termo que é licenciar. Né? O desenho não pertence à pessoa que está comprando o direito. O desenho continua sendo seu. Só que você licencia o uso daquela imagem. É o que acontece com fotografia, né? Banco de imagem. Então, a imagem não é sua. Você compra um direito de usar aquela imagem. Aí chega ao ponto de dizer que eu me considero o melhor cartunista licenciado do que ilustrador contratado. Então eu tive muito pouco trabalho de ilustração contratado, ou seja, designer, um cara que chega e pede a ilustração. Isso aqui me deixa até feliz, porque o desenho continua sendo meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Então, é uma coisa que no mundo da ilustração, isso se perdeu. O ilustrador, quando ele faz um trabalho, já não pertence mais a ele. Ele tem a posse, é claro, intelectual daquilo. Mas ele vende o direito de uso para outra pessoa. Se ele quiser vender para terceiros, ele não consegue. Porque quem comprou o direito foi quem contratou o serviço. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o desenho continua sendo o meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Estamos chegando ao finalzinho já, gente. Aqui eu deixei, né, algumas coisinhas, algumas formas de me encontrar, né, de estabelecer contato, porque não é comum eu fazer isso aqui. É a primeira vez que eu estou falando para uma plateia. É um momento de agradecer realmente a paciência, a boa vontade, a curiosidade de vocês, né, para ouvir um pouco do que eu tenho aqui a dizer. Tem aqui as redes sociais, e-mail, né? Aqui é um blog onde eu escrevo. Então, é onde acabo colocando mais o meu trabalho na rua. Né? A todos vocês, estão uma brincadeirinha com a Gioconda aí. Valeu, gente. Muito, muito obrigado mesmo pela paciência, pelo convite da Laura e do Lúcio. Né? E que isso tenha realmente preenchido o tempo de vocês, né? E tenha feito alguma coisa, mudar aí, né? Quem tem alguma coisa, às vezes tem uma inspiração para fazer algum trabalho, e aí encontrar, olha, tem doido que faz isso, né? Tem gente que faz esse tipo de coisa, então vamos fazer. Dúvidas e outras coisas mais, é só me procurar aí nos... Deixa eu voltar aqui. Acho que é isso. Fim. Temos tempo para algumas perguntas. Alguém quer
Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, acho que eu vou começar com duas logo. Uma que, é claro que a gente não viu ali muito dos MMC, mas você fez o seu desenho aí da curva de criação que vai saturando e tal. O conceito de inflexão já está ali? Se não, ótimo. Já fica a sugestão para o próximo. Não, isso foi muito importante, porque quando eu apresentava para os outros, né, aí vem realmente, tem a contribuição que vem das pessoas. É claro que isso só aconteceu com um cara. Né? Eu apresentei, ele também curtiu o meu trabalho, ele me deu algumas ideias. Trabalha isso. E realmente o feedback de público ajuda muito, porque tem uma hora que satura, cara. A gente não sabe tudo. Né? Obrigado aí pela sugestão. E aí a outra é que você falou de um monte de coisa, eu fiquei feliz da vida com as várias coisas, mas ainda não consegui entender o que você faz no Pedro II. Eu quero saber um pouco mais dessa parte. Né? Cara, lá eu sou programador visual. Então, eu me formei em design gráfico lá em Salvador, mas depois eu fui trabalhar com outras coisas. Né? Eu queria era desenhar, na verdade é essa. O cara quer desenhar, eu não quer saber de outra coisa. Mas viver de desenho, pelo menos eu não encontrei esse lugar certo, confortável. Eu tenho amigos, eu tenho colegas que vivem disso, realmente é bem difícil. Né? E outras coisas me chamam a atenção. Eu também tenho que, não vou colocar só, você não foi só desenhista por incompetência sua, não. Outras coisas me chamaram a atenção. Então eu fiz breaks. Né? Então, isso aqui eu não mexo mais, vou mexer com isso agora. No Pedro II, eu sou programador visual, então eu trabalho lá com a parte... Poderia fazer mais coisas? Sim, mas eu trabalho com a comunicação externa do Pedro II, né? Coisa com diagramação, criação para eventos, selos promocionais. Né? Então, está mais ligado ao universo do design gráfico mesmo. Assim. Não sei se atende. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. No Pedro II, eu acho que aí vale um gancho, né, que daqui a pouco a gente fala. Uma das grandes referências para o meu trabalho é o Malbatarran. Né? Já pego ele, já posso. É isso que eu ia falar. É exatamente o que eu te perguntar, para você falar um pouquinho desse último trabalho sobre o Malbatarran. Minha referência, né, pelo menos, eu conheci o trabalho do Malbatarran quando eu era estudante de 2º grau, né, numa aula de física, inclusive. E aí era uma aula cabeçuda, e o meu professor, na época, ele notou, né, uma certa uma fumaça que imperava na cabeça de todo mundo. Ele falou assim, gente, vamos fazer uma higiene mental. Aí, higiene mental? E aí ele começou a contar a história, né, de um viajante na verdade, 2 viajantes que se deparam com 3 irmãos brigando ali, discutindo, altos brados, porque o pai deles havia deixado uma herança e uma regra para dividir a herança. Não era uma divisão, eram 35 camelos que tinham que ser divididos entre 3 irmãos, segundo uma regrinha aí que o pai estipulou, e a regra não funcionava. E esse cara, né, chega ali, a dupla, na verdade, chega se apresentam ali, percebe aquela situação, e um deles tem a genial ideia, né, de resolver aquela situação em que todo mundo se deu bem. Todo mundo se deu bem naquilo. Os irmãos se deram bem e ele também
teve, aí, no caso os dois, né, tiveram lucro nessa experiência. Pronto, aquilo me deu uma... Cara, o que é isso? Né? Como assim fazem isso? Como assim existe um cara que mistura a matemática, apresenta a matemática de uma forma tão maravilhosa? Não, esse cara aí, brasileiro, né, aluno do Pedro II e mais tarde também professor do Pedro II. Eu falo aqui no finalzinho que a única coisa que eu tenho em comum com ele é a minha primeira letra e a última, né, o Marlon Tenório aqui, o MT, né, e que eu nasci depois que ele morreu também, assim, né, dá uns 3 anos ali. Mas esse cara, ele me acompanhou, então eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu tenho que fazer alguma coisa, E aí eu fiz isso daqui, né, que é uma versão quadrinizada dos capítulos iniciais do livro. Se não me engano, são 3 capítulos. O terceiro capítulo é o capítulo que fala sobre o problema da divisão dos 35 camelos. Então, para mim, eu fecho um ciclo também. Eu fiz isso de forma digital, né, fiz em casa, né, mais uma vez aquela coisa, assim, cara, tá bom, cheguei em casa, estou cansado, vou tomar um banho, descanso, mas vou produzir isso. E no ano passado, o Pedro II, ele, aproveitando o biênio da matemática, né, começou no ano passado, termina esse ano, eles fizeram uma série de eventos dentro das unidades, porque o Pedro II ele tem campos espalhados dentro do Rio de Janeiro. Não é só na capital. Tem alguns bairros da capital e também tem em Niterói, Duque de Caxias, que são cidades. Então, esse evento está circulando, né? Está indo assim, tem uma itinerância. E no primeiro dia, acho que foi dia 5 de maio, eles escolheram a data para ser o primeiro, 5 de maio, claro, 5 de maio, por que 5 de maio? Porque no dia seguinte era 6 de maio é o ano do aniversário, né, do Malbatarran, e também é o Dia Nacional da Matemática. Então eles pegaram esse gancho, só que resolveram fazer no dia 5. E aí eu corri, falei, cara, eu vou vender a ideia para o Pedro II, ver o que a gente consegue fazer. Eles bancaram para mim uma impressão de pôsteres, então esses são 6 páginas, né? Então a gente imprimiu 6 pôsteres e aí eu consegui que eles fizessem a impressão do material. Né? Então, as 6 primeiras páginas aqui ganharam uma versão impressa, porque, para mim, quadrinho é aqui. Quadrinho é pegar, é folhear, é passar. Claro, isso aqui é o futuro, mas, bom, eu ainda tenho um pezinho lá atrás, então eu gosto disso aqui impresso. Eu fui para a família do Malbatarran, né? Afinal de contas, a obra dele ainda não caiu em domínio público. Né? Então, eu soube de histórias a partir dos... Eu conheci 2 netos dele. E os 2 foram super simpáticos, eles me estimularam, me deram uma autorização não para comercializar. Então, esse material aqui não foi comercializado. A gente imprimiu, o colégio imprimiu e a gente distribuiu. Então, é uma tiragem que a gente foi, nos dias dos eventos, a gente distribui. Os alunos fazem um cadastrinho, alguma coisa rápida, e eles vão para casa com um exemplar aqui do Malbatarran. Como eu trabalho, às vezes não dá para estar presente, mas eu consegui ir a 2 eventos, e aí eu fiz uma sessão de autógrafos, aquela coisa toda, assim, para divulgar aqui o trabalho do grande Malbatarran. Né? Mas quem quiser assistir, quem quiser ver também está, né? Tem ele ali, né? Só não tem naqueles endereços, né, que eu coloquei, porque está fora, não tinha colocado, né? Eu não ia falar sobre esse trabalho aqui, mas acabei falando, merece, né? Aí a gente tem tempo, né? Inclusive, né? Então dá para falar disso. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode encerrar, ou quem quiser depois conversar com o Marlon, ele está à disposição. Obrigado mais uma vez, Marlon.